Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. No primeiro trimestre deste ano, o índice de desemprego subiu para 13,7%, ou seja, hoje já são 14,2 milhões de desempregados no Brasil. E a cada dia a gente conhece alguém que ficou sem trabalho ou está buscando alguma alternativa. Por isso, a Ação Nacional de hoje entrevista a gestora de carreiras Daniele Silva para dar dicas importantes sobre o currículo e velhos hábitos que devem ser abandonados se você quer ter êxito profissional. Daniele, seja bem-vinda ao programa Ação Nacional. Obrigado mesmo pela sua presença aqui. Agradeço pelo convite e vamos tentar ajudar as pessoas, né, trazendo conteúdo de qualidade. Sem dúvida. Olha, quais são os motivos principais para um profissional ser mandado embora de um trabalho de acordo com sua experiência? Ou seja, porque chegou o momento da decisão, falou, puxa vida, eu fui mandado embora. Sim, o que a gente vê com uma maior frequência no mercado, né? A empresa, ela tem uma questão de budget diminuída, então ela tem como é que eu vou dizer? Uma reserva financeira diminuída para fazer o pagamento de salários, né? A empresa, ela faz a previsão do ano e vê que ao longo do ano ela não vai conseguir fechar no azul, praticamente isso. E aí o que acontece? A empresa, ela vai se organizar para enumerar as pessoas que serão demitidas, né? Assim, em 2014 a gente viu muito executivo sendo desligado e a principal razão foi por conta do alto salário. Então eram profissionais que já estavam há 10 anos numa posição executiva, que já é uma posição que paga muito, e que foram desligados por questões salariais, porque o funcionário, ele basicamente tem um custo de dobro, né, do salário que ele tem para a empresa, né? E fora isso, ao longo de 2015 e 2016, a gente começou a ver profissionais que às vezes tinham uma performance mais baixa também sendo desligados. Assim, uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em desligamento é na questão da performance. Então, não é só o valor do salário, né? Porque mesmo assim, existem pessoas que estão com um salário alto e estão trabalhando atualmente no mercado. Eu acho que assim, o determinante é a performance, porque se você gera lucro para a empresa, você paga o seu salário, você gera lucro mesmo para a empresa através da sua atividade, né? Então, a empresa, ela prefere manter você dentro da organização, entendeu? Então é uma seleção de pente fino, podemos dizer assim. É uma seleção de pente fino, a empresa, ao longo do ano, ela vai fazendo acompanhamentos relacionados às atividades, né, de cada profissional e também de performance. Então, isso é avaliado ao longo do ano, normalmente, né? Então, são conversas que você já tem lá no início do ano, no meio do ano, no final. Se a pessoa não melhorou, realmente a empresa opta por desligar esse profissional ao invés de desligar um profissional que tem uma performance boa, né? E existem outros casos, por exemplo, que a própria estrutura do como o mercado acaba se organizando, né? Por exemplo, a nossa crise no setor de engenharia acaba eliminando aqueles números enormes de obras. Então, existem profissionais que acabam não sendo utilizados. Então, acho que são esses 3 tipos, né? Por salário, performance e por questões assim, de mercado que você acaba tendo que demitir porque aquele profissional não está mais atualizado ou não tem mais espaço para ele atuar. Tem demanda, né? Não tem demanda. Para a empresa sustentar aquelas pessoas ali. Sim. Esse ponto que você colocou, a questão por exemplo, de engenharia civil, por exemplo, é um ponto importante, porque a gente sabe que hoje é uma área que se prejudicou muito, né, com essa crise que a gente está vivendo no país. Né? Vários empreendimentos foram cancelados, não saíram do papel e pararam tudo, então acabou a demanda. Sim, acabou a demanda. Não significa que são profissionais que estavam com uma baixa performance, mas é que agora as obras de infraestrutura do país estão paradas, né? Existem poucos projetos sendo aprovados. Então, esse profissional fica sem possibilidade de atuação através da engenharia, né, no mercado. Ok, estou desempregado, fui desligado de uma empresa, agora como lidar com essa demissão? O que eu faço? Então, isso é muito importante e poucas pessoas dão importância para esse tipo de questionamento, né? A pessoa, ela acaba saindo da empresa e aí ela vai levando a vida, ela não para pensar no que ela poderia fazer, no que ela tem que refletir, quais ações que ela poderia tomar. E aí o pessoal o que faz? Pega o currículo, começa a disparar para tudo quanto é lugar, sem ter
esse passo racional. Manda o WhatsApp para Deus e o mundo. E publica no Face, faz um monte de coisa, né? Todo mundo precisa saber. Faz né? sinal de fumaça. Que mais? É assim mesmo. Vai indo. É assim mesmo. E, assim, é importante que a pessoa, o profissional, logo quando ele for desligado, a primeira coisa que ele tem que fazer é resolver algumas questões emocionais, né? O desligamento é uma situação que faz com que as pessoas fiquem muito abaladas emocionalmente, né? Existem profissionais que ficam 15 anos numa empresa, 10 anos em uma empresa, 5 anos, e quando eles são desligados, não importa se era por baixa performance, pelo que era, né? Às vezes o próprio profissional sabe por que ele foi demitido, mas dói. É pior, Daniele, para uma pessoa que está há 15 anos numa empresa, 10 anos numa empresa ser desligado do que aquela que estava há 2, 3 anos? Depende. Pode ser meio óbvio o que eu estou falando, mas... mas tem algumas nuances. Eu estou falando no sentido de recolocação no mercado. Sim, Eu acho que assim, 10, 15 anos, o que acontece? Normalmente, essa pessoa, ela tinha uma identidade profissional muito conectada com a empresa. Você já viu aqueles casos de profissionais que se chamam assim... eu sou o Carlos da tal empresa. Exatamente. Então, a identidade dessa pessoa está muito conectada com a identidade ocupacional que ela tinha dentro da empresa, né? Esse profissional, ele se sente, assim, como se a identidade dele tivesse sido tirada dele. Então, aí é uma coisa mais profunda. Aí existem outros casos de, por exemplo, a pessoa estava menos tempo na empresa, mas ela acabou de fazer um financiamento de uma casa. Ela acabou de fazer alguma compra que vai comprometer um pouco o orçamento, ela também pode ficar muito pressionada, né? Então, são casos diferentes que a gente tem que identificar, que é para a gente poder orientar esses profissionais a buscar uma ajuda adequada, né? Que às vezes pode ser financeira, às vezes pode ser uma questão mais relacionada com terapia. Então, diante até disso que você está falando aí, como organizar, então, o planejamento financeiro da família num período como esse, né? O que deve, o que não deve ser feito, como é que eu caminho nesse momento? Tá. A primeira coisa que eu acho, assim, prática, né? Que a pessoa que está fora do mercado tem que fazer é sentar com a família e realmente rever todos os gastos, né? Fazer um planejamento com o valor da rescisão, né? Distribuir isso, se programar para ficar desempregado por pelo menos hoje, em 2017, um ano e meio, tá? Existem profissionais que chegam a ficar 2 anos fora do mercado, mas não é a maioria. A maioria, entre 6 a 1 ano e meio, consegue se recolocar, né? Mas assim, sentar com a família e retirar aquilo que não é uma prioridade, para que você não tenha que tirar aquele gasto e aquele investimento nos seus filhos, na escola, entendeu? Para você tirar aquilo que não é prioridade para você não ter que tirar aquilo que é importante realmente, né? Você tem que fazer um filtro mesmo dos gastos, né? E uma coisa que vale citar é que existem profissionais que ficam desempregados e escondem da família durante um tempo, porque não dá para você esconder também durante um ano. Mas fica 1 mês, 2 meses, eu estou fazendo home office. Porque o profissional se sente tão constrangido, tão impotente, entendeu? E aí existem outros também que já falam, né, que saíram, que é a maioria, mas eles se sentem muito constrangidos de cortar gastos. Eu vou falar para o meu filho que agora ele não pode fazer tal coisa. Mas a família tem que fazer parte de todo um projeto. né? Mas isso é fantasia da pessoa. É uma coisa interna desse profissional, porque se ele sentar com os jovens, com os filhos, com a esposa, com o marido, as pessoas entendem. Lógico. É totalmente emocional. Até uma criança entenderia. Entende, Vamos enfrentar a realidade junto, né? Da que a gente está vivendo nesse momento. São colaborativas, mas é uma fantasia desse profissional, dessa pessoa, que ela sente que é uma humilhação, ela tirar alguma, realocar, né, os valores que estão sendo gastos pela família. É mais uma questão emocional do profissional, não tem nada a ver com a realidade, entendeu? Puxa vida, é até interessante você falar isso aí, porque existe casos de pessoas assim, né, que chegam a esse ponto realmente de não falar para a família, esconder. Chega. Principalmente pessoas que têm um casamento rompido, né, que paga pensão alimentícia e coisas desse tipo. Sim, muito. Essa questão da pensão é que dependendo do como você vai se relacionar com o seu trabalho, né, e você coloca toda a sua autoestima no seu trabalho, quando isso é tirado, aí surgem esses problemas, entendeu?
Aí a pessoa não consegue fazer uma negociação com a família. Existem outros estressores também, né? Porque não é só o profissional, mas a esposa, os filhos. Às vezes as pessoas podem dificultar um pouco a vida da pessoa que está buscando, né? Por uma recolocação, todo esse tipo de coisa. Então, as pessoas acabam escondendo, ficando mais retraídas, mais introspectivas. Se for constatado, assim, que essa pessoa está sofrendo mesmo, isolamento social. Um senso de culpa, né? Ela se isola socialmente, né? Porque a questão do gasto também envolve uma atuação social que você tem. Você sai para jantar com amigos, sai para jantar com os familiares, vai na festa de aniversário da família, leva um presente para o aniversariante. Tem uma questão social, né? Tem aquela questão de honra também, que infelizmente tem muitas pessoas que foram criadas, tipo assim, não, eu sou o pai da família. Exatamente. Sou eu que sustento essa família, eu que banco essa família. Enfim, eu não posso deixar minha família cair na desgraça. Sim, que é uma visão mais centralizadora, né? Centraliza todas as responsabilidades em uma pessoa só, a renda em uma pessoa só. Tudo sou eu, né? E quando essa pessoa já não consegue mais responder essas demandas da família social, que às vezes não é nem as pessoas que impõem, tá? É dela. A própria pessoa. Porque essa pessoa aprendeu a ser assim na infância, vem dos pais, modelos familiares, né? Só que a pessoa ela não consegue ser flexível. Isso que é o que causa, por exemplo, problemas de depressão, essa falta dessa flexibilidade de papéis. Você não saber pedir ajuda, por exemplo, causa vários problemas para uma pessoa. Ela não conseguir pedir por ajuda, entendeu? Porque ela acha que ela tem que cuidar dela mesma, entendeu? É por esse caminho, a questão da honra, né? Essa questão da autoestima. Bom, esse programa é Ação Nacional, nós estamos falando aqui com a Daniele Silva, gestora de carreiras e head da empresa Drive RH. Nós estamos falando sobre dicas práticas do mercado de trabalho, principalmente para você que se encontra no momento de desemprego. Nós vamos para o intervalo, estamos já. Fique ligado com Ação Nacional.